Fala, desbravadores! Galera, nos últimos dias fizemos alguns indicadores, que é a Petax futura anterior, Petax anteriores, ajuste dias anteriores, fazer ele plotar no dia de hoje, e também variação do ajuste. E aí a galera ficou na dúvida do porquê desta opção aqui, ó. Dividendo, juros e bonificações, split e grupamentos. Deixo ele marcado ou deixo ele desmarcado? Então, a primeira resposta é simples. Se você faz estudos no dólar no índice e opera o WDO FUT ou INFUT, de cara já deixa ele desmarcado. Então, a pergunta em si que me fizeram não vai responder somente isso. Tem outras coisas a mais que essa pergunta vai levar a outras curiosidades e responder também a outras dúvidas. Tá ok? Então vamos explorar um pouquinho sobre isso, né? Então eu vou deixar aqui num gráfico no dólar diário e também num gráfico do índice diário. Deixa eu só colocar o INFUT. Então, por exemplo, se eu venho aqui e, por exemplo, deixa essa opção marcada, essa era a dúvida que tinha muitas pessoas, né? Marco, olha onde está o dólar aqui, a máxima que ele fez. 7,87. Poxa, mas o dólar nunca chegou nesse patamar. Vamos puxar anos anteriores? Puxar anos anteriores, ó, o dólar já até bateu R$ 10. Ou seja, esses são ajustes que são feitos em virtude da rolagem do dólar, que acontece todo mês, e no índice, que acontece a cada 2 meses. E por isso essa discrepância, ele não mostra a realidade. Ele mostra os juros que foi dado a cada rolagem que foi feita em cada mês no dólar e no índice a cada 2 meses. Então, se você pensa que o dólar realmente até esse momento não foi a 7,87, você está certo, ele não foi a 7,87. Então, por isso que eu venho aqui e desmarco esta opção. E agora, quando eu dou um zoom no WDO FUT, ó, ele vai marcar agora a realidade, aonde que o preço estava naquele período ou naquele ano, e ele vai mostrar de forma real. A maioria de vocês geralmente tem essas duas opções marcadas. Então, se você fazia estudos no dólar, estudos no índice e deixava aquelas opções marcadas, infelizmente, os seus pontos foram marcados errado. Caraca, Marco, eu não sabia disso. Então, se antes você não tinha problema, agora você tem, né? Vamos lá. Esta opção aqui, ó, dividendos, juros e bonificações, ele já serve mais focado para ações. Então não faz muita diferença para a gente deixar ele marcado ou desmarcado. Somente esse cara aqui, split e grupamentos. O que seria esses juros, bonificações? Por que eu deixaria marcado essas duas opções? Digamos que você é um investidor a longo prazo. E vamos dizer que você comprou 10 ações. Cada ação, na época, valia R$ 100. 10 ações que você comprou, cada uma valia R$ 100. Aí, em um determinado período, aquela empresa pensou: nossas ações estão muito caras. Digamos que eles fatiaram ela em quatro. Então, uma ação que custava R$ 100, ela fatiou em quatro, ela passa a custar R$ 25 por ação. Poxa, mas então eu vou sair perdendo dinheiro? Não. Porque o que ela faz? Você tinha 10 ações. Então agora você vai ter 40 ações. Ou seja, ela diminuiu o valor por ação e aumentou a sua quantidade de ações para que você tenha a mesma quantidade de investimento, tá ok? Só que se você não marca essa opção, ao longo do tempo você não percebe esse valor. Então vamos pegar, por exemplo, que o cara investiu no índice no longo prazo. E ele começa a olhar aqui, e na cabeça dele, digamos que ele tenha comprado aqui, ó, ou que ele tenha vendido aqui. Poxa, mas então o mercado praticamente não saiu daqui, então praticamente o cara não ganhou dinheiro.
Não é verdade. Digamos que o cara tenha vendido no 125.497. Aí o mercado fica andando aqui no zigue-zague, aparentemente parece que ele não ganhou dinheiro. Se estivéssemos falando de day trade, sim, mas no longo prazo, ele viria aqui e colocaria dividendos, mais para ações, né? Mas vamos marcar junto aqui, split e grupamentos. Opa! Aí aqui eu observo que por causa das rolagens, caso ele não tenha saído da operação, olha para onde foi o índice, 191 mil. Marco, mas o índice nunca foi nesse patamar. E é verdade. Só que com as rolagens, ele vai mudando o preço todo mês. Então esse cara não vendeu lá no 125 mil. Ele estaria vendido por causa das rolagens, se ele não tivesse zerado a posição ainda, lá no 191 mil. Então ele estaria ganhando, vamos pegar aqui, fazer uma conta rápida, até os 125 mil, ele estaria ganhando aproximadamente 65 mil pontos. Então, isso aqui é para explicar para vocês o porquê que se a gente faz estudos e não tem investimentos a longo prazo, o porquê que é interessante deixar desmarcado. Então eu vou lá e desmarco e ele volta ao preço original. Agora vamos, por exemplo, para uma ação. Vamos pegar aqui essa Americanas, né? Então quando eu olho aqui, eu vejo o preço justo, o preço normal, correto? Vamos colocar lá uma linha na máxima. Vamos colocar aqui uma linha na mínima desse movimento aqui, né? 38 e foi até 127,90. Vamos lá, se eu for colocar split de grupamentos, dividendos, juros e bonificação. Ó, observe que a máxima dele vai para R$ 12.507. É óbvio que ele não foi a esse patamar. Porém, quem investiu por causa dos juros, por causa dos dividendos, porque tem empresas e ações que pagam dividendos todo mês. Então, praticamente, essa rolagem ela já vai abatendo esses juros e por isso que ele sobe tanto assim, por isso que ele muda tanto o preço, porque já está embutido, como diz aqui, né? Dividendos, juros, bonificações, aquela mudança de ações que a empresa faz para fatiar quando a ação está muito cara, e aí tudo isso vai colocando aqui no preço. Então, isso, por exemplo, se você deixa ele desmarcado nas ações, caso você queira ver os seus investimentos a longo prazo, você, quando desmarcar, você vai ver que vai ter alguns momentos que vai ter um gap muito grande. Por exemplo, quando ela fatiou as ações, digamos que as ações estavam R$ 400, ela fatiou para R$ 100 cada uma, então vai dar aquele gap grande sem explicação. Você fala, caraca, o mercado caiu bastante. E na verdade não. Se você olhar no preço original, no gráfico original, melhor dizendo, você vai observar essa discrepância que foi realmente muito grande. E no índice propriamente dito, você vai observar os ativos com a letra, quando está quase finalizando o contrato, ele vai se aproximando muito próximo do Ibov. É por isso que geralmente o próximo contrato geralmente vai ter um gap grande. E depois que você coloca no input e desmarca, né, estas opções aqui, aí você vai ver que ele também diminui o gap ou quase não tem gap, porque já não tem a discrepância, né? Porque você já está com o ativo ajustado, tá ok? Então essa opção, ela serve para ajustar os preços no mercado e também acaba ajustando o mercado futuro. Mas para nós não é interessante, porque nós operamos, por exemplo, o WDO Fut e o Infut, a gente gostamos de fazer estudos. Se você não sabia, quando você for fazer os seus estudos no dólar no índice, deixa a opção WDO Fut. Por quê? Porque ela pega de meses anteriores e deixa essa opção desmarcada, porque você vai ter acesso ao que aconteceu naquele mês exatamente, e não com os juros. Então, galera, eu fiz esse vídeo por causa dos indicadores, né, que eu deixei disponível para você, inclusive estão gratuitos lá no grupo do Telegram, você pode entrar aí no link que tem na descrição e baixar os indicadores, porque você antigamente, a gente fazia muitas marcações de pontos importantes. Vamos pegar aqui, por exemplo, o Prior Coach, pegar o Prior Coach ajuste, que ele mostra aí todos os ajustes anteriores, né?
Daí vamos colocar aqui, por exemplo, esse ajuste aqui. Vamos pegar só dois ajustes, pegar esse e pegar esse aqui. Ó. Esse aqui está no 5728, esse aqui no 5215. Aí eu vou lá e marco essa opção. Então você já observou que todos os ajustes saíram de próximo do preço? E aí agora, cadê os pontos que a gente marcou, né? Ó, os pontos mudavam todos. Daí antigamente eu ficava maluco, porque eu marcava esses pontos junto com a Nelogica, e aí quando virava o mês eu ia olhar os pontos, já tinham tudo mudado. Eu falei, caraca, e agora? Eu uso os pontos antigos? Eu uso os pontos novos? Ou eu ajusto pelo FRP0, que é esse cara aqui, ó, 32,90, que é o FRP0, a taxa de juros que difere aí o dólar comercial para chegar no dólar futuro. Eu falei, e aí? Qual dessas funciona mais? Então, o que a gente faz? Ia para os testes. De cara, eu já descartei esta opção. Então, vamos deixar sempre desmarcado para estudos, que aí ele mostra real o que aconteceu. Aí eu ficava na dúvida. Então, entrei em contato com a Nelogica. As marcações deles todos os meses também é diferente. Aí eu falei, pronto, agora é outro problema. Então, daí eu passei a não seguir mais parâmetros da Nelogica de meses anteriores, somente do mês atual, do contrato atual. Então, dos meses anteriores, eu prefiro fazer as minhas anotações ou utilizar esta função sem split. E aí, então, havia essa dificuldade para mim criar os indicadores PETAX anteriores, que ele pega mais de 30 dias anteriores da PETAX e plota tudo no dia de hoje. Vocês devem ter visto os vídeos anteriores. Ajustes anteriores, a mesma coisa. E aí, para vocês observar aqui, eu tenho uma planilha. Vou atualizar ela aqui. Ó, eu tenho uma planilha que mostra os meus pontos importantes. E aí? Antigamente, eu fiz testes também de fazer pelo FRP0. Todo mês, quando fazia a rolagem, todos os meus pontos, digamos que é FRP0. Vou pegar aqui, digamos que hoje fosse o início, o final do mês. Né? Olhava aqui, FRP0 está 32,90, um exemplo, tá? Aqui iniciou no mês, fosse 32,90. Vamos arredondar para 30. Então, digamos que esse ponto aqui, ó, tá no 40, tá no 93. Então eu pegava esse 93 mais 30 pontos e subia 30 pontos. Então daria aqui, aquele ponto seria migrado aqui pro 23. Entende? E aí eu fiz isso por muito tempo. E aí eu ficava testando qual que mais funcionava. Hoje eu observo que o que mais funcionava eram os pontos antigos, travados, sem FRP0, sem taxa de juros, sem o split, porque eu fui testando isso. Então por isso que hoje eu tenho essa planilha, onde eu marco meus pontos, e quem me acompanha na sala sabe que bateu ali, ele respeita bastante. Então mostra que o mercado ele tem memória. Porque se eu coloco o split, aquilo não é a memória do mercado, aquilo ali é a soma com taxa de juros, dividendos e as rolagens que foram feitas. Mas o mercado, ele guarda preço. E aquilo ali é para o consumidor ou o investidor ter informação. E o player, ele guarda preço. Quando eu cheguei a essa conclusão, então montei essa planilha. Eu acredito que até em breve eu vou disponibilizá-la para vocês também. Só tem mais alguns pontos que eu quero ajustar nela aí. E para facilitar, né, a sua vida com isso, tá? Então, antigamente eu bati muito a cabeça com isso e talvez você nem sabia que isso acontecia, né? Então agora você sabe e espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que tenha te sanado bastante as suas dúvidas aí. Já peço, pô, vale um like, né, galera? Deixa o seu like, se inscreva no canal, clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos postados aí a cada semana. Se gostou, compartilhe com seus amigos, grupos de WhatsApp. Forte abraço a todos e até os próximos vídeos.